Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de um dos sociólogos mais importantes e, por que não dizer, mais desconcertantes do nosso tempo, Zygmunt Bauman. O nosso objetivo aqui é desvendar as suas ideias sobre cultura e identidade, mas não em qualquer mundo, e sim nesse mundo que ele, de uma forma genial, batizou de líquido. Mas afinal, o que é essa tal de modernidade líquida? O que significa dizer que tudo ao nosso redor está se dissolvendo, se tornando fluido? E mais importante, como é que essa fluidez toda mexe com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com a nossa carreira e, no fim das contas, com a pergunta mais fundamental de todas: quem somos nós? Então se prepara, porque as ideias de Bauman são um verdadeiro raio-x da nossa sociedade. Ele nos oferece um diagnóstico poderoso, que muitas vezes pode até ser um pouco incômodo, mas que é absolutamente essencial para a gente se entender hoje. Vamos começar essa jornada. Para a gente não se perder nesse mar de ideias, eu organizei nosso papo em 6 sessões bem definidas. A gente começa com a grande metáfora de Bauman, a transição de um mundo sólido para um mundo líquido. Depois, a gente vai ver o que acontece com a cultura quando ela é jogada nesse liquidificador. Em seguida, vamos discutir o peso que a construção da identidade ganhou. A quarta parte vai tratar da nossa busca desesperada por comunidade. Logo depois, a gente entra de cabeça na sociedade de consumidores, para entender como tudo vira mercadoria. E por fim, vamos encarar o mal-estar que essa vida de incerteza constante gera na gente. Esse é o nosso mapa do tesouro para explorar o universo de Bauman. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, e que é a base de tudo que vem depois, é essa metáfora central que o Bauman usa. Compreender o que ele quer dizer com a passagem de um estado sólido para um líquido da modernidade é a chave mestra que vai abrir todas as outras portas da análise dele sobre o mundo em que a gente vive. Essa citação é brilhante. Bauman começa nos lembrando de uma coisa que o Marx já tinha dito lá atrás. A modernidade sempre teve essa vocação de derreter tudo que é sólido no ar. Ou seja, ela nasceu para quebrar as tradições, as certezas da religião, as hierarquias do mundo antigo. A grande sacada do Bauman, o pulo do gato, está na segunda parte da frase. Ele diz: ok, a modernidade sempre foi sobre dissolver coisas, mas a diferença crucial hoje é que a gente não tenta mais colocar outros sólidos no lugar. Pensa na primeira fase da modernidade, a que ele chama de sólida. A ideia era demolir o castelo feudal para construir no lugar a fábrica, a nação, a família nuclear. Estruturas que, embora novas, foram pensadas para serem duradouras, estáveis, previsíveis. Era para ser uma nova ordem. Já na modernidade líquida, o derretimento continua, só que ele virou o objetivo final. A fluidez, a flexibilidade, a mudança constante não são mais um meio para chegar ao novo estado de coisas. Elas são o próprio estado de coisas. A única certeza que a gente tem é a da incerteza. Essa tabela deixa a diferença escancarada. Vamos ponto a ponto. Na modernidade sólida, o capital era pesado. Grandes indústrias, minas, ferrovias, coisas presas à terra, ao território. O poder, como descreveu Foucault, era panóptico. Ele te confinava em instituições como a escola, a fábrica, o quartel, o hospício, para te vigiar e te moldar. A sua identidade vinha meio que pronta, como um pacote. Você era definido pela sua classe social, pela sua nacionalidade, pela sua profissão. E o tempo era uma linha reta, uma flecha apontada para um futuro de progresso. A grande barganha social era: você entrega um pouco da sua liberdade e, em troca, o Estado e a sociedade te dão segurança, um emprego para a vida toda, uma aposentadoria. Agora olha para o lado líquido. O cenário se inverte completamente. O capital fica leve, é o dinheiro no mercado financeiro, que viaja o mundo com um clique. Ele não tem pátria, não tem compromisso, o poder não precisa mais te prender, ele te controla pela velocidade, pela capacidade de fugir, de se desengajar. Os poderosos se movem e quem fica para trás é que se torna impotente. A identidade, que era um presente, vira uma tarefa. Uma tarefa individual, que nunca acaba, volátil, você tem que se inventar e se reinventar a cada dia. O tempo não é mais uma linha, é uma correção de pontos, de momentos, de agoras desconectados. E a barganha se inverte. A gente abre mão da segurança em troca da promessa de mais liberdade. Sobretudo, a liberdade de escolher. Resumindo essa primeira parte, então. A gente saiu de uma época em que o objetivo era construir ordens que durassem por gerações e entramos numa fase de dissolução permanente. A gente vive num mundo fluido, incerto, onde as formas sociais, as instituições e os laços humanos estão sempre em fluxo. Entendido isso, a pergunta natural é: qual o impacto disso na cultura? É para lá que a gente vai agora. Bom, se o mundo ficou líquido, o que acontece com a cultura? Se antes ela era um projeto de Estado, uma missão para educar o cidadão e construir uma nação, hoje ela foi completamente capturada pela lógica do mercado. É isso que a gente vai ver agora. Olhar para a história da palavra cultura já conta quase toda a história. Ela nasce lá no Iluminismo com uma missão nobre, quase divina:
cultivar o espírito humano, nos tirar da ignorância e nos refinar. Com a formação dos Estados Nacionais nos séculos XIX e XX, a cultura vira uma baita ferramenta política. Ela serve para criar uma identidade nacional, uma língua oficial, heróis nacionais, uma literatura canônica. Tudo para dizer, nós somos um povo. Mais para frente, um sociólogo genial como Pierre Bourdieu nos mostrou que a cultura era também um campo de batalha social. O bom gosto, a preferência pela música clássica em vez do popular, era uma forma da elite se distinguir, de marcar sua posição superior. Bauman diz que talvez Bourdieu tenha retratado o último suspiro da cultura sólida. Porque hoje, na modernidade líquida, a cultura perdeu todas essas funções. Ela foi privatizada, desregulamentada e se tornou, no fim das contas, uma prateleira cheia de produtos num supermercado global. E quem é o cliente perfeito para esse supermercado cultural? Bauman, pegando emprestado o conceito de outro sociólogo, Richard Peterson, o chama de consumidor onívoro. Sabe aquela elite antiga que só ouvia ópera e lia os clássicos e torcia o nariz para tudo que era popular? Esquece. A nova elite cultural, um novo sinal de distinção, não é mais o que você consome, mas a amplitude do seu cardápio. Ser onívoro significa comer de tudo. É a pessoa que consegue, na mesma semana, ir a um show de funk, a uma exposição de arte conceitual, maratonar uma série coreana e discutir filosofia. O capital cultural hoje está na flexibilidade, na capacidade de transitar por todos esses mundos sem se sentir incoerente. Essa frase do ator britânico Stephen Fry é a encarnação perfeita do espírito onívoro. Ele diz que pode gostar, sem problema nenhum, de um esporte bruto como o rugby e de musicais super sofisticados, de arquitetura antiga e de arte contemporânea super provocadora. Essa é a lógica líquida em ação. As fronteiras que pareciam intransponíveis entre o erudito e o popular, o culto e o brega, o sagrado e o profano, tudo isso se dissolve. Tudo vira uma opção de consumo, uma experiência a ser vivida, combinada com outras e, o mais importante, descartada quando a próxima novidade aparecer. E qual é a consequência disso tudo? A cultura se transforma literalmente numa seção de uma gigantesca loja de departamentos global. A sua principal função não é mais educar, unir uma nação ou refinar o espírito. A sua função é seduzir. Os produtos culturais, sejam filmes, músicas, livros ou memes, são projetados, como diz Bauman, para causar o máximo impacto e ter obsolescência instantânea. É como fogo de artifício. Tem que explodir, ser lindo, chamar a atenção de todo mundo e desaparecer em segundos para dar lugar ao próximo. O objetivo é manter a roda do consumo girando, sempre em busca do próximo estímulo. Então, para fechar essa segunda parte, a cultura, que já foi um projeto coletivo, foi totalmente absorvida pela lógica do mercado. Ela virou uma fonte infinita de mercadorias e de experiências rápidas para um consumidor que tem que ser onívoro, ou seja, aberto a tudo. O valor das coisas culturais não está mais na sua capacidade de durar, mas no seu impacto imediato, na sua capacidade de gerar desejo e logo depois de ser esquecida. Agora, se a cultura virou isso, o que acontece com a gente? Como a gente constrói quem a gente é nesse cenário? Isso nos leva direto para a próxima sessão. Nessa terceira sessão, a gente vai tocar num ponto que talvez seja o mais angustiante da análise do Bauman: a construção da identidade. Aquilo que antes era um dado, algo que você recebia da sua família, da sua comunidade, da sua classe social, hoje virou um projeto. Um projeto individual, solitário e, acima de tudo, muito, muito precário. Bauman descreve esse drama em 5 passos. Primeiro, o desencaixe. A modernidade nos liberta das tradições, da comunidade. Você não é mais obrigado a ser o que seu pai foi. Ótimo, né? Só que com essa liberdade vem o segundo passo, a tarefa. A identidade não é mais herdada, ela precisa ser construída. Você, sozinho, se torna um arquiteto de si mesmo. No mundo sólido, como vimos, essa tarefa ainda era possível. Existiam âncoras, pontos fixos onde você podia amarrar o seu projeto de vida. Uma carreira na mesma empresa por 40 anos, um casamento que durava para sempre. O problema, e esse é o passo 4, é que na modernidade líquida essas âncoras se dissolvem. O emprego vira uma série de bicos e projetos. O casamento vira uma série de relacionamentos. O projeto de vida vira uma sucessão infinita de recomeços, de reinvenções. E o passo final é o mais cruel: a individualização do risco. Se você não consegue montar uma identidade coerente e bem-sucedida nesse caos, se você se sente perdido, a culpa é sua. É um fracasso pessoal, não uma consequência de viver num mundo instável. E essa nova realidade líquida cria uma nova e brutal forma de desigualdade social. Bauman usa a metáfora fantástica do turista e do vagabundo para explicar isso. Os turistas são a nova elite global, são os mestres da mobilidade. Eles viajam o mundo por escolha, de primeira classe, colecionando experiências, vivendo em não lugares como aeroportos e hotéis de luxo, sem criar raízes em lugar nenhum. Para eles, o mundo é um grande parque de diversões. Do outro lado do espectro estão os vagabundos. Eles também se movem, e muito, mas não por escolha. Eles são empurrados pela guerra, pela fome, pela falta de emprego.
São os refugiados cruzando o Mediterrâneo, os trabalhadores migrantes, o entregador de aplicativo que roda a cidade inteira por alguns trocados. Eles são o lixo humano do mundo globalizado dos turistas. Pro vagabundo, a liberdade não é poder se mover mais. O sonho dele é poder parar, ter um lugar seguro para chamar de seu. A mobilidade, ou a falta dela, se torna o principal divisor de águas na sociedade líquida. Essa frase de outro grande sociólogo, Ulrich Beck, que Bauman adota, resume perfeitamente essa armadilha. A maneira como se vive torna-se uma solução biográfica das contradições sistêmicas. O que isso quer dizer em bom português? Que os grandes problemas do nosso sistema, o desemprego, a precarização do trabalho, a desigualdade, a crise climática, deixam de ser vistos como problemas coletivos, que exigem soluções políticas e são transformados em problemas individuais. A responsabilidade é jogada no seu colo. Você está desempregado? A culpa é sua que não se requalificou. Está ansioso? A culpa é sua que não faz meditação. O sistema gera a doença, mas te vende o remédio como se fosse uma questão de força de vontade pessoal. Então, recapitulando essa sessão, o ponto-chave é que a identidade, no mundo líquido, é uma tarefa solitária, sem fim e cheia de riscos. A liberdade de escolha vem junto com o fardo da responsabilidade total pelo sucesso ou pelo fracasso. Isso cria essa nova hierarquia social entre os que se movem por prazer, os turistas, e os que se movem por desespero, os vagabundos. E, paradoxalmente, toda essa pressão para ser indivíduo autossuficiente gera uma fome imensa de pertencimento, de ter um porto seguro. E é justamente sobre esse dilema da comunidade que a gente vai falar agora. Se a vida se tornou essa correria individualista e precária, como fica a nossa necessidade humana fundamental de pertencer a um grupo, de ter uma comunidade? É isso que a gente vai analisar agora. Esse desejo profundo e, ao mesmo tempo, cheio de contradições e perigos, de encontrar uma comunidade no meio do mundo líquido. Para a gente entender a busca por comunidade hoje, Bauman nos pede para olhar um pouco para trás. A modernidade sólida, com sua mania de organização, era obcecada pela ideia de pureza. Pureza que não tem a ver com higiene, mas com ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. O oposto da pureza é a sujeira, ou seja, aquilo que está fora do lugar, que mistura as coisas, que é ambíguo, que não se encaixa nas caixinhas. E quem era a principal sujeira que a modernidade sólida queria limpar? A figura do estranho. O estranho é aquele que não é nem amigo, nem inimigo. Ele está perto, mas é diferente. Ele abala as nossas certezas. E a modernidade travou uma verdadeira guerra contra essa figura, tentando de duas formas, ou assimilando o estranho à força, ou, no limite, eliminando-lo, como a gente viu nos projetos genocidas dos totalitarismos. E hoje, na modernidade líquida, como a gente lida com o diferente? Aqui, Bauman faz uma crítica muito forte ao que ele chama de multiculturalismo de mercado. Ele não é contra a diversidade, claro. O que ele critica é a forma como essa ideia é usada. Ele diz que, muitas vezes, celebrar a diversidade cultural funciona como uma cortina de fumaça para esconder a desigualdade social. A gente celebra o festival de comidas típicas da comunidade imigrante, mas ignora as condições precárias de trabalho e moradia dessa mesma comunidade. Nas palavras do próprio Bauman, acontece uma mágica perversa. A feiura moral da pobreza se transforma no apelo estético da diversidade cultural. Ou seja, a luta por reconhecimento cultural, quando separada da luta por redistribuição de renda, pode acabar servindo para manter as coisas como estão. Se as comunidades de verdade, com laços fortes e duradouros, são raras, o que o mundo líquido nos oferece no lugar? Bauman cria um conceito genial: as comunidades cabide. Imagina um cabide. Você chega, pendura seu casaco e vai embora. A comunidade cabide é isso. São explosões de união super intensas, mas totalmente momentâneas. Indivíduos solitários e ansiosos se juntam, de repente, em torno de um evento. Um reality show, um jogo de futebol, um escândalo político, um cancelamento na internet. Ali, naquele momento, eles penduram seus medos e frustrações individuais num alvo em comum. Isso cria uma sensação maravilhosa e poderosa de pertencimento, um sentimento de nós. Mas assim que o evento acaba, a final do Big Brother termina, a treta do Twitter passa, cada um pega seu casaco de volta e volta para sua solidão. Não há compromisso, não há solidariedade real. É uma união de carnaval. Resumindo essa discussão sobre comunidade, a nossa busca por pertencimento hoje é um verdadeiro campo minado. De um lado, tem o perigo de um desejo de pureza, de comunidades fechadas que excluem quem é diferente. Do outro, o risco de um multiculturalismo de fachada, que celebra a diferença, mas ignora a injustiça. O que sobra no meio do caminho, muitas vezes, são essas comunidades cabide, intensas, explosivas, mas frágeis e passageiras, baseadas numa emoção compartilhada e não em laços de solidariedade. E quem é o grande maestro dessa orquestra de desejos e medos? O mercado, claro. Isso nos leva direto à nossa quinta sessão. Vamos entrar agora no coração da vida líquida.
Bauman disse que a gente passou por uma transformação fundamental. Deixamos de ser uma sociedade de produtores, onde a identidade e o valor de uma pessoa vinha do seu trabalho, e nos tornamos uma sociedade de consumidores. Aqui, o ato de consumir se torna o eixo central de tudo, da vida social, da cultura e da construção de quem nós somos. Na sociedade de consumidores, a lógica do mercado invade tudo. Ir às compras deixa de ser uma atividade trivial para satisfazer uma necessidade. Vira um modelo para a vida. A gente não compra mais só comida e roupa. A gente compra identidades, o tênis da moda, o celular de última geração, a viagem para o lugar instagramável. A gente compra estilos de vida. A gente compra até relacionamentos, deslizando perfis para a direita ou para a esquerda em aplicativos. A gente compra soluções para os nossos problemas mais profundos em livros de autoajuda e cursos de coaching. Nesse mundo, a própria ideia de liberdade se confunde com a liberdade de escolha do consumidor. E a habilidade mais importante que você pode ter não é mais saber produzir algo, mas ser um consumidor esperto, rápido, que sabe escolher bem e principalmente que nunca está satisfeito. Bauman adora pegar essas citações de best-sellers de autoajuda, não porque ele concorde com elas, mas porque elas são o sintoma perfeito da nossa época. Olha o que essa autora diz. A receita para a felicidade é cuidar da sua própria vida e não se meter na dos outros. Essa é a ideologia da sociedade de consumo elevada à máxima potência. Ela privatiza a felicidade e o sofrimento. Os problemas do mundo não são da sua conta. O seu único projeto tem que ser você mesmo. E isso, claro, é música para os ouvidos do mercado, porque cada angústia sua, cada insegurança, se transforma numa oportunidade de negócio, numa demanda por um novo produto, um novo serviço, que promete a solução individual e instantânea. Esse gráfico de pizza, mesmo sendo uma representação, ilustra de forma brutal essa mudança. Se antes a sua identidade era definida principalmente pelo seu trabalho, pela sua comunidade, pela sua família, hoje o consumo ocupa o lugar central. Olha só, ele não é só a maior fatia, ele é maior do que todas as outras fontes tradicionais somadas. Isso significa que a pergunta "quem é você?" é cada vez mais respondida pela pergunta "o que você consome?". As suas escolhas de consumo se tornam a principal forma de você se apresentar e ser julgado pelo mundo, enquanto as outras esferas da vida se tornam mais frágeis e muitas vezes também são regidas por essa mesma lógica. Então, para amarrar essa sessão, a nossa sociedade é uma sociedade de consumidores até o osso. A tarefa de construir a si mesmo, de resolver os problemas da vida, tudo isso é mediado pelo mercado, tudo vira mercadoria. A nossa maior liberdade é a liberdade de escolher o que comprar. E essa máquina toda é movida por um motor que nunca desliga. O ciclo de desejo, satisfação que dura 1 segundo e um novo desejo que já nasce em seguida. Mas qual é o preço que a nossa alma paga por viver desse jeito? É isso que a gente vai ver na nossa última sessão. E assim a gente chega na nossa última sessão, onde Bauman faz o seu diagnóstico final sobre o mal-estar, o sofrimento que é típico da nossa era. Ele argumenta que esse sofrimento nasce diretamente da grande barganha que a modernidade líquida nos propôs. A gente trocou a segurança pela liberdade, e o resultado é uma angústia constante. Para a gente entender a nossa dor, Bauman faz uma comparação genial com o diagnóstico que Freud fez para a modernidade sólida, lá no início do século XX. Freud olhou para a sociedade da sua época e disse: a gente sofre por excesso de repressão. Para viver em sociedade, com segurança, a gente precisa reprimir nossos instintos, nossos desejos. O resultado disso? A neurose, a culpa, o mal-estar vinha do peso da segurança. Bauman olha para a gente hoje e diz: a fonte do nosso sofrimento se inverteu. O nosso problema não é mais a falta de liberdade, mas um excesso dela, combinado com uma ausência total de referências, de chão firme. O nosso conflito não é mais entre desejo e repressão. Entre a obrigação de escolher tudo, o tempo todo, e a falta de qualquer garantia de que a nossa escolha vai ser a certa. O resultado não é a neurose, é a ansiedade, o ataque de pânico, a fadiga de ter que escolher até a marca do iogurte como se fosse uma decisão existencial. E aí, estamos condenados? Bauman não é um profeta do Apocalipse. Ele busca uma saída, e a encontra nessa citação do filósofo Cornelius Castoriadis. A resposta não é ter nostalgia de um passado sólido que não existe mais. Isso seria uma armadilha. A única saída ética e política é aceitar que a incerteza veio para ficar e, a partir daí, assumir a tarefa de criar o bem nessas condições. Isso exige uma mudança radical no papel do intelectual e de todos nós. A gente tem que deixar de ser legislador, aquele que acha que sabe a verdade e dita as regras, e se tornar intérprete, aquele que ajuda a traduzir as diferentes experiências de sofrimento, que constrói pontes de diálogo e solidariedade. Portanto, o resumo dessa última sessão é o seguinte:
O nosso mal-estar nasce dessa tensão insuportável entre uma liberdade individual que nos diz "você pode tudo" e uma insegurança existencial que nos sussurra "você está sozinho e nada é garantido". A única resposta possível para Bauman é parar de procurar certezas mágicas e, em vez disso, assumir a responsabilidade coletiva de lutar contra as injustiças que esse mundo líquido produz, transformando a nossa fragilidade que sentimos individualmente na matéria-prima para uma nova solidariedade. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa conversa sobre Zygmunt Bauman. A gente percorreu um longo caminho, desde a sua poderosa metáfora da liquidez até as suas consequências para a cultura, para a identidade e para a nossa busca por comunidade. Vimos como ele nos oferece uma chave de leitura incrível para entender o nosso tempo. Para quem ficou com vontade de ir além, a obra do Bauman é gigantesca, mas alguns livros são ótimos para começar. Vida para Consumo é fundamental para entender essa lógica do mercado. Medo Líquido mostra como nossos medos também são moldados por essa condição. E Vidas Desperdiçadas é um livro brutal sobre os vagabundos da globalização. Também vale muito a pena colocar o Bauman para conversar com outros gigantes que pensaram essa nossa era, como o Antônio Guidas e o Uli Riebeck. E claro, o maior desafio fica para a gente aqui: como usar essas ideias para pensar o Brasil com todas as nossas particularidades e contradições. E para fechar de verdade, a reflexão agora se volta para você, aí no seu dia a dia. Pensa na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos. Onde é que você enxerga essa lógica da liquidez operando? Na pressão para estar sempre se atualizando? Nos seus relacionamentos que começam e terminam com a velocidade de um stories? E pensando nessa divisão do mundo, com toda a sinceridade, você se sente mais como um turista, com liberdade de escolher e se mover, ou mais como um vagabundo, sendo movido pelas necessidades e pela falta de opção? E as comunidades cabide? A final do BBB, a treta da semana na internet, o grupo da família no WhatsApp, como essas uniões momentâneas moldam o que você pensa, o que você sente, em quem você confia? O diagnóstico do Bauman não dá respostas fáceis, mas ele nos entrega um mapa, um conjunto de ferramentas críticas poderosíssimas para a gente tentar navegar de forma um pouco mais consciente e, quem sabe, um pouco mais humana nesse nosso mundo líquido que é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.